paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bom dia. Meus irmãos, em primeiro lugar eu peço a vocês que assistam esse vídeo na íntegra, ok? É um assunto deveras importante. Hoje nós vamos falar sobre a relação da lei com a igreja. E o tema será Cristo como o fim da lei. Sabemos que existe uma disputa, uma celeuma entre os cristãos sobre até que ponto o cristão está obrigado a guardar a lei. Até que ponto a lei é obrigatória para nós, os cristãos. É sobre este assunto que nós vamos falar neste vídeo. Nós vamos tratar aqui, logo pegar como ponto de referência, Mateus 5:18. É um texto bem conhecido. Tá bom? Mateus 5:18. Eu vou, na medida do possível, nesse estudo, ler os versículos. Mateus 5:18 diz assim. Vou começar do versículo 17, melhor. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Com base nesta leitura, muitos entendem que a lei ainda está em vigor, porque Jesus Cristo disse que não veio revogar a lei ou os profetas, mas cumprir. Cabe a nós observarmos as palavras de Cristo no tempo e no contexto. Primeiro, quando Jesus Cristo falou isso, ele ainda não tinha morrido. Segundo, observe que Jesus aqui, ele não está falando do cumprimento apenas da lei, mas da lei e dos profetas. Cristo foi bem claro em dizer, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumpri-los. Então, para aqueles que reclamam neste texto a perpetuidade do decálogo, dos 10 mandamentos, e mais com o objetivo da guarda do sábado, é preciso que compreendam uma coisa. O termo lei aqui usado por Cristo, no hebraico é Torá, e no grego é nomos. É preciso que se entenda que quando se usa a palavra lei, Torá, nomos, não se refere apenas a uma parte da lei. Não se refere apenas a 10 mandamentos, mas a todos os 613 preceitos dados a Moisés por Deus. Quando Jesus falou, não penseis que vim revogar a lei, ele estava se referindo a todos os preceitos dados. Portanto, quando se reclama aqui a perpetuidade da lei para a igreja, então você está reclamando também todos os preceitos dados por Moisés, o que inclui festas de lua nova, os vários sábados, Pentecostes, festa da Páscoa, tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento, que foi dado para os judeus, está incluso na palavra lei, Torá, nomos. Feita essa observação, é preciso que entendamos que Cristo jamais ele ensinou o fim da lei ou dos profetas, e nem poderia fazer isso. Aqueles que ensinam que Cristo ensinou o fim da lei e que Cristo aboliu a lei, precisam ler com mais atenção. Cristo ele não aboliu a lei e muito menos os profetas. Ao contrário, Cristo quando veio, ele deu cumprimento total à lei, aquilo que diz a lei e aquilo que diz os profetas. E é nesse sentido que Cristo disse, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Então vamos continuar o nosso estudo. A lei ela foi dada
no Monte Sinai. E, de acordo com a Bíblia Sagrada, a lei ela foi dada para um povo, para os judeus. A lei ela foi dada para os judeus com uma finalidade: levar os judeus a aceitarem ao Messias. Quando a lei foi dada para os judeus, a partir do Monte Sinai, já havia uma esperança messiânica, já havia promessa de um Messias que viria à Terra. E eles receberam essa lei, o povo judeu, com o objetivo de serem educados para a vinda do Messias. A finalidade da lei que foi dada para os judeus foi levá-los a Cristo. Nós vamos ler aqui em Gálatas 3:19 a 23 para consubstanciar o que estamos dizendo. Gálatas 3:19. Vou ler aqui para os amados. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada ou acrescentada por causa das transgressões. Olha o objetivo aqui. A lei foi dada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, que é Cristo, a quem se fez as promessas, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Você vê aqui o objetivo de ter sido dada a lei. Foi dada por causa das transgressões. E importante é se observar que a lei ela foi dada com um tempo de validade. Eu vou repetir a leitura aqui para você. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Até, veja a palavra até. A palavra até, no grego, eu vou procurar bem aqui. A palavra até, em grego, ela é reos. Reos. Ok? Reos, foi dada até. Quando diz até, tem um tempo de vida para a lei. A lei foi dada, de acordo com Paulo, até que Cristo viesse. Se a lei foi dada até que Cristo viesse, logo depois que Cristo veio, a lei não mais permanece. Eu anotei aqui muitos versículos, mas não vou ler para a gente ganhar tempo. Mas o apóstolo Paulo lhe diz o quê? Cristo, em Romanos 10:4, é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. A palavra fim, no grego ali é telos. Telos tem o sentido de fim. Pode também significar finalidade. Pode também significar objetivo. Assim, se você fizer a leitura, Cristo é a finalidade da lei, não está errada essa leitura. Se você fizer também essa leitura, Cristo é o objetivo da lei, não está errado essa leitura. E se você fizer Cristo é o fim da lei, além de não estar errado, é o sentido primário da palavra telos. Telos, na verdade, quer dizer fim. E quando Paulo diz que Cristo é o fim da lei, ele está dizendo que a lei parou em Cristo. A lei parou em Cristo. E é muito simples nós entendermos o pensamento do apóstolo Paulo. Ele já disse que a lei foi dada por causa das transgressões. Outra coisa que devemos observar. A lei ela foi dada 430 anos depois de Abraão ter sido justificado pela fé. Vamos ler ainda em Gálatas 3:17, que diz: E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não pode revogar de forma que venha a desfazer a promessa.
Que promessa é essa que Paulo está falando aqui? Deus fez uma promessa a Abraão, que justificaria a ele e a sua descendência pela fé. E foi pela fé que Abraão foi justificado. E por justificado, entenda, salvo. Quando se fala em justificação, está se falando em salvação. Então, eu chamo a sua atenção para o raciocínio de Paulo. Quando Deus justificou Abraão pela fé, quando Deus salvou a Abraão, a Isaac e a Jacó, e a todos os justos do Antigo Testamento que foram salvos pela fé, interessante é uma coisa, que a lei ainda não tinha sido dada. Professor Nathaniel, você está nos dizendo que a lei ainda não existia? A lei de Moisés, a lei escrita por Moisés, a lei dada no Sinai, por causa das transgressões, não existia. É isso que o apóstolo Paulo diz para nós. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não pode abrogar ou revogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Foi só por isso que a lei foi acrescentada. A lei nunca foi dada visando a salvação de ninguém. Porque se a lei tivesse sido dada para beneficiar a salvação, para transmitir salvação, então logo nós podemos concluir que ninguém antes da lei tinha sido salvo. E esse era o pensamento de Paulo. Ele diz que antes da lei os homens já eram salvos. Antes de Deus transmitir a lei no Sinai, os homens já eram salvos. Então, para deixar mais claro para você, já existia uma lei. Já existia uma lei gravada nos corações dos patriarcas. E essa lei gravada nos corações dos patriarcas, dos justos, foi essa lei que Abraão guardou. Lá em Gênesis 26:5, se não me falha a memória, diz que Abraão guardou a minha lei, os meus mandamentos, os meus preceitos, e andou nos meus caminhos. Aquela lei ali que Abraão guardou, ela é a lei de Deus, não é precisamente a lei de Moisés, ou seja, a lei dada ali no Sinai. Obviamente, uma lei não está em contradição com a outra, mas o que eu quero apenas explicar para vocês é que já existia uma lei escrita no coração dos fiéis, já existia uma tradição oral antes do Sinai. Isso que eu estou dizendo para vocês, os judeus atestam. O Talmud diz isso, a tradição judaica diz exatamente isso. Também ainda quero aproveitar e lhe informar, já que falamos sobre a tradição judaica, que o Talmud ele diz claramente que o sábado foi dado pela primeira vez para os judeus observarem no Sinai, no deserto. Ok? Então vamos continuar o nosso assunto. Já que Cristo não veio abolir a lei, já que Cristo não veio desfazer a lei, então por que se ensina que a lei foi abolida em Cristo? Uma pergunta e pergunta aqui para você. Já que Cristo não veio abolir a lei, já que Cristo não veio destruir a lei, por que então se ensina que a lei findou em Cristo? É simples. Enquanto Cristo estava em carne mortal, enquanto Cristo estava pregando para os judeus, ele não poderia jamais abolir a lei, e nem veio para isso. Mas, professor Nathaniel,
Então, como vamos entender o que Paulo falou em Romanos 10,4, Cristo é o fim da lei? Simples. Quando Paulo diz que Cristo é o fim da lei, ele não está dizendo que a lei findou no ministério de Cristo. Paulo está dizendo que a lei findou na morte de Cristo. É isso que nós lemos em Efésios, capítulo 2 e versículo 15. Eu vou ler aqui para você. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Aqui está a conciliação dos versículos. Cristo diz, não penseis que vinha abolir a lei ou os profetas, não vinha abolir, mas cumprir. Mas Paulo aqui vai dizer que a lei foi abolida na cruz, foi riscada. A cédula que era contra nós foi riscada. Vamos ler aqui em Gálatas, ou melhor, Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte, amados. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava nas ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Você pergunta, que escrito de dívida é esse? Esse escrito de dívida não é outra coisa senão a lei dada no Sinai, a lei de Moisés, os 613 preceitos. Eu quero lhe lembrar aqui que a palavra grega que nós encontramos, que nós lemos aqui em português como escrito de dívida, no grego nós temos keirografon. Tá bom? No grego nós lemos keirografon. Ou se você quiser uma leitura alternativa, no grego nós temos hierografon. Tá bom? Que se traduz por escrito de dívida. Só que esta palavra hierografon, literalmente traduzida, ela significa escrito à mão. O sentido da palavra hierografon quer dizer um escrito feito à mão, um manuscrito feito à mão. Se traduz por escrito de dívida, mas a tradução literal, ipsilitre, ao pé da letra, literal, é tendo desfeito o escrito feito à mão. E aí você pergunta, que escrito feito à mão é esse que Paulo está falando? Tudo aquilo que foi escrito pela mão de Moisés. É isso que Paulo está dizendo. O escrito feito pela mão de Moisés foi riscado. Aquilo que foi escrito à mão, ali nas tábuas dos 10 mandamentos, foi riscado, cancelado. Aí você me diz, professor Nathaniel, mas o que é isso? Até mesmo os 10 mandamentos foram riscados. Professor Nathaniel, mas até mesmo os 10 mandamentos foram riscados. E eu lhe digo que sim. A lei, querido, ela é como uma corrente. É assim. A lei, ela é uma unidade. Não se pode abolir uma parte da lei e outra ficar de pé. Ou você cumpre a lei por completo, ou não cumpre nada dela. Não existe essa questão, essa ideia de dizer, não, eu vou cumprir aqui dos 613 mandamentos, vou cumprir 10. Não. Tiago 2,10 diz, sabe o quê? Qualquer que guardar toda a lei, e ele está falando da lei dos 613 mandamentos, e tropeçar num só item, num só ponto, torna-se culpado de toda a Torá. Se você quer viver de acordo com a lei de Moisés, ou você guarda todos os 613 preceitos, ou aqueles que cabem a você, ou desista de viver debaixo da lei. Gálatas 3,10, Paulo diz, e agora digo a todo homem que quer viver debaixo da lei, que não guarda todos os preceitos, está debaixo de maldição. Qualquer que quer viver debaixo da lei de Moisés, qualquer que pretende ser justificado pela lei e não guarda todos os preceitos, está lá em Gálatas 3,10. Você pode ler, eu vou ler aqui para você, querido. Gálatas 3,10.
que Paulo diz? Contra aqueles que querem viver debaixo da lei de Moisés, contra aqueles que ensinam que a lei é obrigatória para a igreja. Olha o que ele diz. Os que confiam, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Veja que Paulo ele é muito categórico, enfático. Olha o que ele diz. Todos aqueles que querem viver debaixo da lei, todos aqueles que querem ser justificados pela lei, estão debaixo de maldição. Não sou eu, meu querido, que estou dizendo que você que quer viver debaixo da lei está debaixo de maldição. É o apóstolo Paulo quem está dizendo para ti, agora, que você que quer ser justificado pela lei de Moisés, você que prega que a igreja tem que viver de acordo com a lei, você que prega que a igreja está debaixo da lei, você está debaixo de maldição. Ouça o que Paulo está dizendo. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por quê, Paulo? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E quero que você entenda que ele não está falando aqui apenas da lei dos 10 mandamentos, ele está falando de tudo aquilo que está escrito no livro da lei de Moisés. Então, querido, a lei, ela foi dada para os judeus. A lei foi dada para os judeus, até que Cristo viesse. Depois que Cristo veio, disse Paulo, nós não estamos mais debaixo da lei. Eu vou fazer questão de ler para você também isso. Gálatas 3, 23. Olha aqui que Paulo diz, Paulo na qualidade de um judeu, você precisa entender isso. Paulo está falando na qualidade de um judeu, de um homem descendente físico no sangue de Abraão. Mas antes que a fé, Gálatas 3, 23. Mas antes que a fé em Cristo viesse, estávamos sob a tutela da lei. Quem estava debaixo da tutela da lei? Quem recebeu a lei. Quem foi que recebeu a lei? Os judeus. Paulo não está falando aqui do mundo. Ele está falando dos judeus, da raça dos judeus, raça essa que ele fazia parte. Mas antes que a fé viesse, estávamos sob a tutela da lei, ou seja, debaixo da lei, e encerrados para essa fé que no futuro haveria de revelar-se. De maneira que, versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Paulo usa aqui o plural nos, e ele está falando aqui para judeus. Ele não está falando aqui para gentios, ele está falando para um povo que recebeu a lei. E Paulo está dizendo, de maneira que a lei nos serviu de aio. Nos serviu para quem, Paulo? Para os judeus, para nós. Nos serviu de aio. Para quê? Qual o objetivo? Para nos, os judeus, nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos, nós, judeus, justificados pela fé. O que mais, Paulo? Mas tendo vindo a fé, Cristo, já não permanecemos subordinados ao aio, ou seja, à lei. O que Paulo está dizendo, meu querido? Depois que Cristo veio, os judeus, e se você quiser incluir aqui os gentios, você pode, mas lembre-se, gentios prosélitos, que aceitavam o jugo da lei, até para esses que queriam viver debaixo da lei. O que Paulo está dizendo? Mas depois que Cristo veio, Paulo é bem enfático, mas tendo vindo a fé, já não estamos mais subordinados ao aio, ou seja, não estamos mais debaixo da lei. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Queridos, o texto aqui é muito claro. Para os judeus, para todos aqueles que querem viver de acordo com a lei, eles não estão mais obrigados a viverem debaixo do aio. Professor Nathaniel, então, quer dizer que eu posso pecar, eu posso adulterar, eu posso matar, eu posso prostituir, porque eu não tenho mais lei.
Se eu não estou mais obrigado a guardar a lei, então eu posso matar, eu posso adulterar, eu posso desonrar meu pai e minha mãe, eu posso me prostituir, eu posso fazer isso tudo. Você não pode. Você não pode. Por que, professor Nathaniel? Mas eu não tenho mais lei. Você acabou de dizer para mim que eu não estou mais debaixo da lei. Você não está debaixo da lei de Moisés. Você não está debaixo da lei dada no Sinai. Mas você está debaixo de uma lei. E eu vou dizer para você qual é a lei que você está debaixo. Vamos comigo para Romanos 8, 2. Romanos 8, 2 diz o seguinte. Vamos lá. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível a lei de Moisés, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou o pecado na carne e o pecado. O que Paulo está dizendo? Que a lei de Moisés ela não foi capaz, a lei dada no Sinai não foi capaz de tirar o pecado da humanidade. É por isso que Cristo veio e com uma nova lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, a lei do Espírito Santo, não é a lei dada no Sinai, é a lei que veio do céu com o Espírito Santo. Quando Cristo subiu, ele mandou o Paráclito, o Espírito Santo, e então vem uma nova lei para nós a partir lá do céu, do Monte Sião Celestial. É debaixo dessa lei, meu querido, que você está submisso. É sob essa lei que andamos. É debaixo dessa lei que a igreja anda. Não debaixo da lei dada no Sinai, mas debaixo da lei que veio com o Espírito Santo lá do céu, depois da assunção de Cristo. Essa lei dada por Cristo, depois que ele subiu ao céu, é debaixo dessa lei que nós estamos. Esta lei, ela chama-se Lei do Espírito de Vida. Esta lei, Paulo, ele chama também a Lei de Cristo. Vou ler para você em 1 Coríntios 9, e versículo 21. Vamos lá. Eu vou ler do versículo 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Mas para os que vivem sob o regime da lei, veja, Paulo aqui está falando dos judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Ele está falando de judeus, ele não está falando do mundo. Embora eu não esteja debaixo da lei. Versículo 21. Aos sem lei, meu querido, vamos lá, se a lei foi dada para todo mundo, por que então Paulo aqui faz classificação dos que estão debaixo da lei e dos que não têm lei? Se a lei foi dada para todo mundo, conforme equivocadamente alguns ensinam, então se a lei foi dada para todo mundo, então não existe ninguém fora da lei. Mas se Paulo está dizendo debaixo da lei, ele está dizendo logo que uns estão debaixo da lei, outros não têm essa lei. Versículo 21. Aos sem lei, eu te pergunto, quem são os sem lei? É eu, é você. Antes de nós aceitarmos a Jesus Cristo, nós não tínhamos lei. Prossigamos. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Você vê aqui 3 categorias de povos. Existe o povo que está debaixo da lei, que são os judeus. Existe o povo sem lei, que são os gentios, o mundo. Este povo não recebeu lei nenhuma. Pelo menos a lei de Moisés não. Eles estão debaixo da lei do pecado e da morte. Aí sim. Mas debaixo da lei de Moisés não. Então existe um povo debaixo da lei de Moisés, que são os judeus. Existe um povo sem lei, que são os gentios. Existe um povo debaixo da lei de Cristo, que somos nós, a igreja. Então você vê que existe aqui 2 leis. A lei de Moisés, que nós não estamos debaixo dela, e existe a lei de Cristo, que estamos debaixo dela.
é muito simples de se entender a questão. Você cristão, você que foi resgatado pelo sangue de Cristo, você que está me ouvindo agora, você que aceitou a Jesus Cristo, por que você quer viver debaixo da lei de Moisés? Se a lei de Moisés não foi capaz de te resgatar, você tem uma lei, eu tenho uma lei. A lei que nos rege, a lei que estamos debaixo dela, a lei que está sobre nós, chama-se lei de Cristo. Vamos ler em Gálatas 6:2, que diz, vamos lá. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Lei de Cristo não é lei de Moisés. O fato de mandamentos que existem na lei de Moisés existirem na lei de Cristo não significa que a lei é a mesma. Porque se fosse assim, eu poderia dizer então que a lei do Brasil é a mesma dos Estados Unidos. Porque tem muitos mandamentos aqui na legislação brasileira que existem na legislação dos Estados Unidos. E é a mesma lei? Não. Quer dizer que porque existem mandamentos lá na lei dos Estados Unidos e os mesmos mandamentos existem aqui no Brasil, ou na China, ou em outro país, quer dizer que porque existam os mesmos mandamentos, a lei é a mesma? Não. Você há de convir e concordar comigo que trata-se de leis diferentes, porque estão em países diferentes, ainda que mandamentos iguais existam nelas. Assim também, não é pelo fato de haver mandamentos expressos na lei de Cristo, que são idênticos aos que estão na lei de Moisés, que nós estamos debaixo da lei de Moisés. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Outra coisa, amado, quando a lei de Moisés veio, a lei de Deus, a lei de Cristo já existia. Abraão ele foi justificado pela fé. E ele guardou uma lei. Qual foi a lei que Abraão guardou? A lei de Cristo Jesus. Aquela mesma lei que o Espírito Santo trouxe lá do céu, foi por aquela mesma lei que Abraão andou. Aquela lei que o Espírito Santo trouxe lá do céu e implantou no teu e no meu coração, foi a mesma lei que levou Abraão a ter uma vida santa, Abraão, Isaac, Jacó. Foi a mesma lei que levou todos os santos do Antigo Testamento a serem justificados. A lei da fé, a lei do Espírito. Aquela lei, com seus sacrifícios, com os seus Shabaton ou Shabat, aquela lei ali, ela findou. Aquela lei que mandava o homem sacrificar cordeiros, aquela lei que mandava o homem, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º descansou. Portanto, guardarás o sábado, tu, teu animal, os teus filhos. A lei referente à guarda do sábado, ela findou, meu querido. A igreja não está mais obrigada, e aliás nunca esteve obrigada a guardar sábado. Nunca. Nunca. O sábado foi dado como uma sombra, pelo menos é isso que Paulo fala em Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Versículo 17, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O sábado, ele está incluso nas sombras da lei. Toda a sombra, ela passa. Toda a sombra. Aqueles que querem colocar o jugo da lei e da guarda do sábado sobre a igreja estão equivocados. Eles estão trazendo uma teologia antipaulina. Estão trazendo uma teologia antipaulina. Paulo ensinou o fim da lei. Você sabe o que significa quando Paulo diz Cristo é o fim da lei? Você sabe o que é que Paulo está dizendo? Cristo é o fim da circuncisão, Cristo é o fim das luas novas, Cristo é o fim da Páscoa, Cristo é o fim da festa dos tabernáculos, Cristo é o fim
do sábado. É isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo diz a lei findou em Cristo, que ele está dizendo, amigo, é que o sábado findou em Cristo. Que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus. Que Deus possa continuar conosco nesta caminhada. Espero ter ajudado aos nobres, ok? Espero ter ajudado. E eu peço a vocês que sugiram um tema e podem interagir comigo, podem comentar, não tem problema. Tá bom? E eu peço também a vocês que divulguem o meu trabalho, divulguem para os seus amigos. Cada um de vocês que estão ouvindo este vídeo, façam mais 3 inscritos. Eu peço a vocês, a cada um de vocês que estão inscritos, façam no mínimo mais 3 inscritos. Amém? Paz do Senhor para todos, que Deus possa nos abençoar em tudo.